Oi pessoal, aqui é Mauro. Eu estou retornando aqui para dar continuidade ao desenho dessa terceira página, né? Agora a gente vai estar preenchendo, dando preenchimento e dando aspectos de luz e sombra. Para isso, né, eu vou criar aqui uma camada chamada... Vou criar outra camada aqui temporária. Luz, sombra. Então, para poder fazer um estudo rápido de luz e sombra, deixar aqui... Eu vou deixar aqui nas camadas de esboço, na parte de cima, aqui, isso, né? Aí vou tirar um pouquinho da opacidade, né? Para poder realmente... Então, preliminarmente eu estou considerando que uma parte dessas cenas, né, o sol vai estar nesse posicionamento aqui, ó. O sol vai estar aqui, iluminando. Aqui também. E aqui também. Aí a partir daí eu vou começar a fazer esse desenho de sombras e depois vou começar a dar o preenchimento e o acabamento final, tá certo? No desenho anterior eu tinha feito a marcação de sombras, mas só que era uma marcação bem mais simples. Nesse eu acabei meio que trazendo uma dificuldade adicional por conta desse quadro do meio, né? Esse quadro mais estendido do meio. Os primeiros 3 quadros foram bem tranquilos, né? Mas nesse você tem essa dificuldade adicional das diversas superfícies e elementos que estão presentes na cena. Existem também as pessoas, e poder entender como é que essa iluminação ela afetaria essas pessoas dentro do ônibus. Então acabou dando um pouco mais de trabalho. Eu acabei utilizando, né, como no desenho anterior, uma camada específica para isso, com uma opacidade, e aí eu meio que vou fazendo as coisas com um pouco mais de flexibilidade, utilizando a caneta. Eu poderia utilizar a ferramenta de seleção, só que eu deixo ela para coisas mais específicas, coisas que eu quero ter um pouco mais de precisão. Então, fazendo manchando, né, a camada dessa maneira, eu consigo fazer mais rápido e acabo ganhando tempo. Depois, através das ferramentas de seleção, consigo, a partir desse manchado na camada, gerar seleções para poder fazer alterações e tudo mais. Uma coisa que eu não percebi muito bem quando eu estava fazendo o preenchimento da sombra, e nem planejei muito, era como ia ficar o preenchimento dessas áreas, né, para poder diferenciar os personagens, trazer um pouco mais dinamismo na página. Por exemplo, esse terceiro quadro aí foi bem mais tranquilo, porque eu acabei a questão do posicionamento da luz permitiu gerar essa grande sombra na fila, e aí eu não precisei estudar individualmente, né, a questão da aplicação da sombra nas pessoas. Depois eu só iria ter que ter um pouco mais de cuidado com a questão do preenchimento. Então esse terceiro quadro foi bem tranquilo, né? Foi até mais rápido que o segundo. Eu acabei no segundo tendo que voltar para refazer um tanto de coisa,
eu apliquei, vocês vão ver que eu vou aplicar uma retícula geral posteriormente, e acaba dando uma certa monotonia, né? Então essa coisa dessa sombra, dessa monotonia me incomodou bastante. Então eu percebi que eu teria que fazer um trabalho de preenchimento que destacasse bem as cores, a cor da pele, né? Como a gente não tem cor, né? A gente tem tonalidade de cinza e os preenchimentos. Então essas diferenças teriam que ser bem destacadas para o desenho não ficar monótono para os olhos. Tem umas coisas que eu gostaria de falar aqui que são referentes a coisas que eu venho fazendo paralelamente ao desenho. Acho que é muito importante, né, à medida que a gente for desenhando, a gente ouvir coisas, ver coisas, né, vivenciar coisas, tentar fazer coisas diferentes. Isso vai meio que alimentando um pouco a nossa inspiração. Eu tenho lido O Quarto de Despejo da Maria Carolina, e eu fiquei bastante impressionado porque ele é um livro que aborda de maneira muito direta, né, o cotidiano das pessoas na favela. E como é um livro que narra uma experiência vivida pela própria autora, ele tem um aspecto ainda mais revelador, né? Eu fiquei muito impressionado com os casos que ela narra, né? A questão da sobrevivência do dia a dia, o trabalho, a questão das doenças que acabam acontecendo, a relação que ela tem com os vizinhos na favela, né? A questão da preocupação dela constante com os filhos. Então é um livro que destaca o universo feminino, né? E de uma pessoa que está numa situação de fragilidade muito extrema. Então eu ainda estou na metade. O legal é que o livro tem vários casos bem curtinhos. Ela vai narrando o dia a dia. Então é possível você ler o livro em pequenas doses, né? Você pode ler um ou dois, 3 dias de uma vez, você pode ler mais. Então, quer dizer, ele é um livro bastante flexível para a questão da leitura. Então, se vocês tiverem oportunidade, acho que vale muito a pena, né? É um livro de uma mulher negra e favelada. E eu acho que o relato dela tem muito a ensinar a gente nesse momento que a gente está vivendo. Outra coisa, né? Eu tive... à medida que eu fui reticulando essas páginas, eu sempre posto esse material para os meus amigos Tadeu e Marquinhos, para eles poderem... Eles servem como pessoas boas que me ajudam a ver pequenos erros no meu desenho. E a gente sempre está conversando, né? A gente sempre tira momentos para poder conversar. E essa semana, né, eu acabei conversando bastante com o Tadeu a respeito da questão da manutenção do interesse para desenhar. E aí, uma coisa que a gente meio que concordou é que sempre quando a gente vê novas ilustrações interessantes, elas meio que resgatam a gente para poder rabiscar novamente. Então
Acontece isso com ele, acontece isso comigo, é bem bacana. E aí o que eu falo é que o interesse no desenho é uma coisa que tem que ser feita de maneira... tem que ser divertido, né? Tem que ser uma coisa que você seja prazeroso para você poder desenvolver. Desenhar é forçado, desenhar é uma coisa que não é muito legal. É importante você sempre estar reforçando esse interesse pelo desenho. E se você não é profissional, ilustrador, fica até mais fácil, porque você tem a oportunidade de fazer isso apenas quando você está com vontade mesmo, né? Quando surge o interesse. O profissional ilustrador ele tem que ter muito mais disciplina, e acaba que ele desenha independente se ele tiver com vontade ou não. É uma coisa que vem da própria atividade profissional dele. Então, para você que não é profissional, tente sempre estar vendo coisas novas, e quando você não quiser desenhar, não fique aborrecido, porque às vezes você tem que respeitar um pouco essa vontade. Desenhar forçado é muito ruim, né? Então foi interessante, né, a gente ter essa mesma percepção, né, com relação à questão do interesse. Foi uma conversa que vou guardar comigo durante um tempo. Agora, né, eu estou terminando de fazer os preenchimentos dessa terceira cena, e aí, quer dizer, já começa a melhorar bastante a distinção entre as pessoas que estão inseridas nela, deixar sem ter essa coisa do preenchimento. É uma coisa que deixa a cena muito monótona. É uma preocupação que eu tenho, que eu acho que é importante sempre a gente estar revendo as cenas nesse sentido. Outra coisa que eu preciso ir adiantando paralelamente à produção dessas páginas é terminar as páginas restantes. Pelo menos o esboço delas, eu até agora, para esse número, eu desenhei 17 páginas, mas talvez eu chegue a umas 25 páginas para poder terminar. E aí outra coisa que eu tenho que fazer é também dar uma formatada na capa. Eu geralmente, para as capas de pluma, eu peço para um amigo ou uma amiga fazer a capa para mim. Eu acho que é importante, isso é uma coisa que eu acho interessante nos quadrinhos. Existem essas colaborações, né, de não necessariamente o autor do quadrinho fazer a capa, mas outra pessoa fazer. E eu adotei isso um pouco para as coisas que eu faço. E aí, para esse número, eu chamei uma amiga que eu conheci na internet, que foi a Gabi. Ela é uma pessoa que está há um tempo já desenvolvendo ilustrações, já está um aprendizado constante, e ela acabou sendo gentil e produzindo uma capa para mim. Então eu tenho que ir avançando nessa questão. Rapaz, essa página deu um trabalhinho, mas acabou que no final deu tudo certo. Eu tive um pouco de dificuldade com o controle de camadas, me enrolei bastante, então é um alerta para eu poder me organizar melhor.
Gostei muito desses 3 primeiros quadros aqui, né? Ficaram do jeito que eu tinha imaginado. Esse daqui também ficou legal, gostei. Esse daqui talvez tenha ficado um pouco mais embolado, mas é a vida. Eu vou ver se eu presto mais atenção na hora de fazer a composição da cena. Mas meio que às vezes a gente tem que fazer o máximo possível, né? Mas não ficar se amarrando muito numa parte, porque senão a gente não avança. É lógico que eu estou sem pressa, mas é importante ter uma certa continuidade. No próximo vídeo eu vou estar fazendo a 4ª página. Ela é uma página mais diálogos, mais tranquila, né? Então, quer dizer, não tem muito cenário, mas expressão de personagem, né? Então vai ser, talvez em 1 ou 2 dias eu já consiga terminar ela. Essa daqui eu levei mais de uma semana fazendo, e é isso, né? Às vezes indo e voltando, tendo dúvida no meio da página, certo? Mas vamos ver se no próximo vídeo eu consigo fazer mais rápido. Eu agradeço a atenção de vocês, tá certo? Um abraço para todos e fiquem bem, tá certo?